Me diga uma coisa, Karen. A gente não tocamos na questão de que você falou foi produtora de Carla Pérez, né? Ah, sim, sim. E aí, como foi essa experiência? Não quis continuar na produção de Maravilhosa, Roger. Festas, com toda a oportunidade que você teve? Tudo, Não viagens, conheci muitos famosos. Aí tive assim, realizei o sonho de conhecer Xuxa. Eu conheci todos os artistas que você imaginar aí, todos. Vanessa Camargo, Adriane Galisteu, o Ruge, quando estava na época, foi no trio de Carla tocar para a criançada. Eu era diretora, né? Eu era frente mesmo da produção de Carla Pérez. Era eu, a Cida Ferreira e o Saulo Marques. Cada um tinha uma função, né? Mas todo mundo fazia por igual, vestia a camisa Carla Pérez e era o ano inteiro cuidando, né, do bloco Algodão Doce, porque para você colocar um bloco na rua é muita burocracia, é muita taxa que paga a prefeitura, é muito órgão, é um monte de coisa, sabe? Então, assim, é o fã-clube que a gente tem que dar assistência, é o abadazinho da criança, a gente tem que levar nas instituições carentes da cidade. Eu ia levar os abadás para distribuir aquelas criancinhas do NASCE, que é a criança com câncer, né? Então, assim, foi um trabalho para mim, foi uma faculdade, assim, uma experiência fantástica, porque eu morei na casa de Carla Pérez, eu convivi como família de Carla Pérez, e Carla é um ser humano assim, Xande, são fantásticos. E você vê que hoje, quando tem festa na região com Xande, eu tô lá dentro do camarim, Xande me abraçando, ver Murilo, que ele viu Murilo na barriga. Então, assim, foi uma experiência para mim, assim, fantástica, fantástica. Eu vivi num mundo assim, Roger, de conto de fadas. Eu não tenho nada do que me arrepender do meu passado. Aí não quis viver, também não quis continuar, não quis mais continuar assim, porque tudo na nossa vida são ciclos. Ciclos que se iniciam, seguem, e ciclos que se fecham. E eu fechei um ciclo com Carla Pérez naquela época, em que eu engravidei de Murilo dentro da produção de Carla Pérez. Então, assim, chegou um momento que era uma produtora com um filho a tiracolo em cima do trio. Murilo, desde a barriga, já me acompanhava. E chegou um momento que, na minha relação, naquela época, né, com o pai de Murilo, foi muito prejudicada, porque eu não tinha muito tempo para a família. E quando eu realmente acordei, que eu queria realmente... Naquele momento, assim, eu queria cuidar da minha família, ter minha família, né? E aí eu fui me afastando de Carla, assim, de uma maneira que eu disse a ela, ó, eu fico com você fazendo todo o trabalho em casa, no computador, os patrocinadores, que eu tinha o contato com os patrocinadores do bloco e tal, eu fazia esse trabalho. E quando chegar o carnaval, eu tô no trio, porque era eu quem coordenava o trio. Era eu. Você vê que quando o trio passava em frente aos praticáveis da televisão, a galera de Cruz das Almas toda, Karina Brito passou! Aí eu já ficava ali assim, ó, dando tchau pra galera. Karina, não sei o que, sabe? Porque eu vinha na aresta ali atrás, porque a gente ficava com um papelzinho pra dar a Carla, do patrocinador. O artista... Quando a gente tinha que ficar olhando o artista que era convidado, que vinha subir no trio, a gente tinha que ficar olhando o segurança lá de baixo para poder mandar abrir a porta do trio. Eu é quem ajudava a controlar o microfone, o som, ficava um DJ antes, o acesso das pessoas da imprensa. Então, assim, o trio era a responsabilidade de Karina Brito. O problema que desse no trio era Karina Brito. Aí subia os órgãos, eu tinha que estar com a cartilha, porque todo bloco é assim. Você tem uma cartilha, aquela cartilha um mês antes, a gente tem que passar, o trio elétrico vai para o centro de convenções, que é um local grande, aí lá fica todos os trios de todos os blocos, os maiores trios, aqueles produtores todos lá, e os trios são vistoriados. Tanto o trio como o carro de apoio que vem acompanhando o trio. Então, assim, todos os órgãos de saúde, aí ali tem a burocracia. Tem que ver como é que tá o pneu do carro, o motor do carro, o óleo do carro. O trio só vai para a avenida depois que está ok, que passa por tudo. E aí, quando a gente chega na entrada ali do Campo Grande, é que vem os fiscais da SEDUR, que vem... E eu era quem ficava com essa caderneta, com todos os carimbos, ok. Aí eles vinham, aí vem o cara medir o som do trio, a gente já foi muito multado por causa disso, e Carla danava, porque Carla... Colocava o som do trio no talo com criança. Carla queria vir...
e a gente era multado, tinha que pagar a multa, porque qualquer problema que tivesse, até um lanche que tivesse com validade irregular, que nunca teve isso, graças a Deus, mas até isso a gente recebia multa. Então esse era um dos meus trabalhos com Carla Pérez. Porra. E ela dizia assim: time que tá se ganhando não se mexe. Se deu certo. E eu entrei na produção de Carla Pérez assim de gaiata, Roger. Eu comecei a trabalhar em Salvador, com produção e eventos, num escritório que era do irmão de Ivete Sangalo. Ele tinha uma banda chamada Fera Gorda e tal, ele tinha sociedade. E um dia o irmão de Carla Pérez, que tinha uma banda que era chamada Bonecas Cibernética, que era o Fledson Pérez, ele deu uma de cantor naquela época, aproveitou o embalo, Carla Pérez estava grávida, casamento no auge e tal, e ele tentou emplacar. Era um segmento, a musicalidade dele, tipo Mamonas Assassinas, mas infelizmente não emplacou. Então, assim, ele me conheceu, eu conheci Fledson lá e trouxe Fledson aqui para um evento em Cruz das Almas, que foi um evento do colégio acadêmico. E quando ele viu minha disponibilidade, ele me convidou para ser produtora da banda dele. Eu estava insatisfeita com o trabalho desse escritório, porque eu descobri, uma pessoa muito safa, minha mãe diz até que eu sou uma excelente investigadora. E sou mesmo. Eu pego além assim, da intuição. Eu pego assim. Eu descobri que o cara, ele estava fazendo contrato de gaveta. A gente fechava um evento com uma determinada banda e ele aí omitia, botava o contrato falso na gaveta com um valor tal que era para dar uma comissão menor pra gente. Então eu fiquei quieta, porque eu precisava, naquela época, estava nova em Salvador e tal, pagando aluguel, eu precisava do meu emprego. E aí, quando o irmão de Carla me fez uma proposta, eu aí fiquei assim, os amigos diziam: mas o cara é só o irmão de Carla Pérez, não vai emplacar, você é maluca, você tá num lugar e tal, que você tem segurança. Eu digo: poxa, mas eu vou arriscar. E eu arrisquei. E ia para muito programa de televisão e tal. E aí foi quando Carla Pérez engravidou. Eu ainda não conhecia a Carla, mas ela já sabia que existia uma Karina Brito na vida do irmão dela. Um certo dia, eu tinha ido dormir no sítio da família e a gente tinha ido para uma festa, chegou tarde, aí eu, o Fledson, a outra irmã dela, a Cleivone, eu fui dormir no sítio dela. E, na época, ela estava trabalhando ainda em São Paulo. Ela chegou sem avisar ninguém de São Paulo e dormiu no sítio, né? Que ela dormia no sítio. Ela não era casada ainda com o Xande, ela já estava grávida, mas foi na época do casamento dela. E aí, eu tô assim, sentada, tomando café da manhã e tal. Aí, quando eu peguei o pedaço do pão assim... Eu gosto de comer pão frito. Eu frito o meu pão, boto a manteiga e frito na frigideira. Aí fica o pão torradinho, crocante. E aí aquela pessoa chegou assim por trás. Adoro esse pão. Rapaz, foi Carla Pérez. A ficha caiu assim, sabe? Dentro da casa da mulher, a mulher famosa no auge. Foi assim que eu conheci Carla. Com pão. Com pão. Aí eu virei assim... Sabe aquela coisa que você fica assim... Carla Pérez, cara. Aí ela veio com um pijama cor-de-rosa, já tava barrigudinha. Ela tinha a carinha cheia de espinha, usava um mega rezão loiro. E aí ela... E aí, nega, tudo bem? Você é Karina, né? Aí eu fiz... Sou. Seja bem-vinda à nossa casa. E aí? Como foi a festa ontem e tal? Foi massa. Aí eu dizia assim... Eu não acredito. Foi assim que eu conheci Carla Pérez, sabe? E assim, eu dançava demais. Muito, muito. E aí eu digo, puxa, aconteceu que Carla já tinha... em 2000, ela foi convidada para ser dançarina do Bloco Algodão Doce, era de um rapaz lá de Salvador. Em 2001, esse rapaz passou o bloco para ela. Ela comprou a patente do bloco e... Na época, ela não entendia nada de bloco, eu também não entendia nada. A Cida Ferreira, que era uma fã dela desde o início do Gera Samba, depois do El Chan, virou a produtora dela, um braço direito dela. Uhum. E, naquela época, uma das produtoras, né, do Bloco Algodão Doce tinha brigado com ela, foi embora para São Paulo, e aí... O Gugu Liberato, que era vivo na época, que
padrinho da primeira filha dela, que é a Camila Vitória, o Gugu fez assim: Carla, sabe o que você faz? Faz um projeto beneficente com seu bloco. Em vez de você cobrar o valor do abadá, você distribui o abadá para aquelas escolas carentes de Salvador. Poxa, Roger, foi o primeiro ano que Carla Pérez saiu. Eu tenho o álbum lá de fotografia, coisa mais linda. E foi sucesso. E a gente trabalhava a madrugada, ninguém tinha sua função, a gente só trabalhava. Eu fui pro casamento de Carla Pérez, na época foi proibido câmeras, porque ela tinha vendido a fotografia, a filmagem toda para uma revista famosa, artista Sim. tem dessas, né? Então a gente não podia entrar, mas eu tenho fotos que eu tirei na entrada, né? Um amigo levou uma câmera fotográfica, mas na hora lá segurava, o segurança não entrava, a gente só tinha famoso. Você olhava para um lado, pense bem, Ivete Sangalo e o ACM que já faleceu, foram os padrinhos de Carla Pérez. Você olhava para um lado, olhava para o outro, era só artista. Você, numa mesa era Durval Leles, na outra Emanuele Araújo, sabe? Eu tava nesse métier, eu dizia, caramba, Vanessa Camargo na minha frente, dando risada, enfim. Então, assim, era um mundo, assim, muito lindo, mas que eu nunca me deslumbrei, eu sempre fui humilde. E foi essa minha humildade que conquistou Carla Pérez e Xande, porque Carla me testou de todas as maneiras. Carla me dava o carro, eu dirigia o carro de Carla, eu tinha um cartão de crédito com a senha de Carla. Então Carla deixava dinheiro, assim. E ela chegou um dia e disse, você tá aprovada, você vai ser, você já passou no teste. Aí Cida se acabou de dar risada. Eu, que teste? O teste da fidelidade, eu já testei você. Aqui tudo tem câmera, já testei você. Você, time que tá se ganhando, não se mexe. E o bloco foi um sucesso. O bloco ganhou o troféu Dodô e Osmar daquele ano. E era a gente que tava por trás. Pense aí que coisa maravilhosa, que coisa linda. rapaz. Muito, muito. Eu tenho um orgulho muito grande.